alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 75. Então, essa aula é a segunda parte do nosso estudo sobre ângulos, né? Se você não viu a primeira, eu recomendo que você assista a nossa aula de número 74. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo dos ângulos, né? Hoje nós vamos, então, compreender os conceitos e aplicações de ângulos opostos pelo vértice. Então, os materiais para a aula de hoje vão ser seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua e transferidor. Para quem não lembra, né, o transferidor é essa ferramenta aqui que a gente utiliza para medir os ângulos, né? Vocês encontram eles na papelaria, geralmente é aqueles de acrílico, pequenininho, né? Vão ser pequenininhos assim. Vocês têm duas opções, aqueles de meia lua, igual esse que a prof mostrou, ou o circular. O de meia lua já resolve, né, para vocês poderem utilizar para resolver os exercícios, tá certo? Vamos então iniciar o nosso estudo de ângulos opostos pelo vértice, né? Considere essas duas retas, né? Vamos considerar duas retas R e S que se cruzam em um único ponto, V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y. O prof vai desenhar aqui com vocês no quadro para ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá. Duas retas, conforme ele falou ali, duas retas R e S. Então, aqui a gente tem a reta R e a reta S. E elas se cruzam no ponto V, né? Então, aqui nós temos o ponto V, então, onde elas se cruzam. Ponto V. Vai ficar feio aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ponto V, e elas formam quatro ângulos de medidas A, B, X e Y, certo? Então, aqui, nosso ângulo, deixa eu pregar outra cor, pessoal, para ficar mais fácil. X e Y. Mais ou menos isso, né? Conforme mostra a figura. A gente desenhou, mas a gente ainda vai ter a figura para a gente observar, certo? Os ângulos de medidas X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice. A gente abrevia esses ângulos chamando eles de OPV, certo? Também são opostos pelos vértices os ângulos de medidas A e B. Então, se vocês observarem aqui, o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice. E o ângulo X e o ângulo Y também são opostos pelo vértice. Aqui a gente tem um desenho muito mais bonito, né? Então, o ponto V aqui, o ângulo A e B opostos pelo vértice, né? O vértice, no caso, é o ponto V. Então, eles estão um de cada lado do nosso vértice, né? Por isso que eles são opostos pelo vértice. Mesma coisa com o Y e o X, eles também são opostos pelo vértice, certo? Agora, a gente consegue descobrir algumas coisas sobre esses ângulos, olha só. Observe a figura a seguir, em que AOD e BOC são ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos lá. AOD é o nosso Y aqui e BOC é o nosso X. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Então, a gente indica por X a medida de BOC e a gente indica por Y a medida de AOD, certo? E também a gente indica por M a medida de AOB, ok? Então, observando este exemplo, olha só. Como AOB e AOD são adjacentes suplementares, né? Ou seja, são ângulos suplementares, a gente sabe que M mais Y é igual a 180, correto? E a gente também sabe que AOB e BOC são adjacentes e suplementares também, ou seja, M mais X vai ser igual a 180. Então, a gente já tirou duas informações. M mais Y é igual a 180 e M mais X é igual a 180. Duas equações que a gente tem aí. Se a gente comparar 1 e 2, a gente vai ter o quê? M mais Y igual a 180 e M mais X igual a 180. Peraí, os dois são igual a 180? Então, significa que os dois são iguais, né? Então, eu sei que M mais Y é igual a M mais X. Mas, se eu simplificar, né, esse M com o outro M, né, me sobra que Y é igual a X. E essa é a parte mais importante dos ângulos opostos pelo vértice. Eles vão ser iguais, né? Ou seja, AOD e BOC têm a mesma medida. De modo análogo, a gente consegue concluir também que AOB e COD são ângulos de medidas iguais. Ou seja, eu consigo concluir que X é igual a Y e que A é igual a B. De modo geral, gente, a gente diz que dois ângulos opostos pelo vértice são
congruentes, ou seja, tem a mesma medida. No caso do desenho ali, este aqui é igual a este daqui. E isso vai acontecer para qualquer ângulo que seja oposto pelo vértice, certo? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com um ângulo oposto pelo vértice, que a gente carinhosamente chama de OPV, certo? A gente sabe que eles vão ser iguais, ok? Então, a gente consegue, né, ter algumas propriedades com base nesse nosso estudo sobre os ângulos opostos pelo vértice. A primeira delas, né, no caso aqui, seria que na figura abaixo a gente vai ter algumas coisas que vão ser sempre verdade. Então, olha só. Eu sempre vou saber que alfa mais beta vale 180. A soma desses dois aqui sempre vai ser 180, porque eles são dois ângulos suplementares. Mesma coisa com gama e beta. Olha só, aqui, gama e beta, eu tenho ângulos suplementares novamente, certo? Mesma coisa com gama e delta. Gama e delta também são ângulos suplementares. E ainda a gente também tem delta e alfa, que também são ângulos suplementares. Sempre eles vão ser suplementares nesse caso, ok, gente? Então, a gente tem duas informações importantes. Além de a gente saber que ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais, né? Tem a mesma medida, são sempre congruentes. A gente consegue tirar essas informações aqui, que esses pares também vão ser sempre suplementares, ok? Vamos ver alguns exemplos, então, de aplicação, né? De como que a gente pode utilizar essas informações que a gente aprendeu na aula de hoje para resolver alguns exercícios. Olha só. Número 1. Na imagem a seguir, calcule a medida de cada ângulo. Então, a gente tem aqui 3 ângulos para calcular. O beta, o gama e o delta, certo? E aqui a gente tem um 60 graus, é a única informação que a gente tem, tá? Lembrando que essas aqui são letras do alfabeto grego, né? Como a gente viu na nossa aula, a gente utiliza essas letras para representar ângulos, ok? A gente poderia também utilizar, né, letras do nosso alfabeto com um chapéuzinho em cima, ok? Mas, basicamente, a gente utiliza letras do alfabeto grego para representar ângulos aí, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que gama é igual a 60, porque eles são opostos pelo vértice. Então, a prof já vai até colocar aqui no quadro. Gama é igual a 60 graus, certo? Gama é igual a 60 graus, e aí a gente vai ter o quê? A gente sabe que gama mais beta é igual a 180 graus. Então, a gente vai ter a soma desses dois. No lugar do gama, eu já posso substituir os 60 graus que eu já descobri, né? Que ele é 60 graus. Vou passar o 60 para o outro lado, vai ficar negativo. Eu vou ficar com beta igual a 180 menos 60. Isso vai me resultar, então, em beta igual a 120. Então, eu cheguei que beta é igual a 120, ok? Por último, a gente tem delta. Delta, então, vai ser também 120 graus, porque ele é oposto pelo vértice a beta, certo? É bem simples de fazer, né, gente? Você utiliza as informações que a gente viu, as propriedades que a gente conseguiu ver ali, que a gente vai ter esses ângulos suplementares, né? E que os ângulos opostos pelo vértice vão ser sempre iguais, ok? Vamos para o exemplo de número 2, então. Exemplo de número 2 a gente tem aqui. Calcule o valor de cada ângulo em destaque. Então, a gente precisa calcular. Como a gente sabe que os dois são opostos pelo vértice, a gente sabe que eles vão ser iguais, certo? Então, eu vou fazer isso para resolver e encontrar o valor de x. 4x mais 20 tem que ser igual a 2x mais 60, certo? Então, esse 2x que está aqui passa para cá negativo e esse 20 que está aqui passa para lá negativo. Eu vou ficar com 4x menos 2x, isso vai ser igual a 60 menos 20. 4x menos 2x me resulta em 2x, 60 menos 20 me resulta em 40. Então, eu vou ficar com 2x igual a 40. 40 divididos por 2 vai me resultar em x igual a 20. Mas espera aí, a pergunta não era o valor de x, a pergunta era qual o valor dos ângulos. Como os dois são iguais, eu escolho uma das equações para calcular o valor deles, né? Então, no lugar ali do x, eu vou substituir o 20, que foi o valor que eu encontrei para x.
eu vou ficar com 4 vezes 20 mais 20, fico com 80 mais 20, que me resulta em 100, certo? Então, o cálculo desse ângulo, eu vou substituir o valor que eu tinha encontrado no x para colocar aqui nele. Por que eu não preciso fazer os dois? Porque eles são iguais, né? Se os dois são iguais, significa que eles vão ter a mesma medida, né? Eles são congruentes, como a gente já estudou. Então, é isso que vocês precisam fazer, calcular os dois ângulos, no caso aqui, sabendo que eles vão ser iguais, e vocês vão encontrar a medida que vocês estão procurando, certo? Não é difícil, né, gente? É bem tranquilo de fazer, bem fácil de resolver, é um conceito muito simples, né? Que ângulos opostos pelo vértice vão ser congruentes, no caso, vão ter medidas iguais, certo? Espero que tenha ficado claro esse conceito, é um conceito bem simples e bem básico. Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês, então, na nossa próxima aula.